Olá pessoal, eu sou Guilherme Mainardi e gostaria de hoje compartilhar com vocês o meu primeiro podcast. Eu estou trazendo um podcast para a gente refletir sobre uma das discussões bem polêmicas que existem sobre resultados. A discussão é a seguinte: você acha que sorte existe ou não? Eu tenho uma visão bem sólida sobre esse tema e minha opinião sobre essa questão é de que sim, sorte e azar existem, mas são muito diferentes de êxito e fracasso. Eu acho que a gente precisa separar bem esses conceitos, né? Sorte e azar são uma coisa e êxito e fracasso são outra. Eu vou explicar os conceitos que eu formulei sobre esses dois temas para que você forme sua própria opinião sobre isso, tá? Bom, o que eu entendo? Eu entendo que sorte e azar são consequências de tudo aquilo que não é gerenciável por você, de tudo aquilo que não está sob o seu controle, né? São as coisas sobre as quais não dá para estabelecer contingências, não dá para estabelecer controle, não dá para trazer para o campo, né, das precauções, da contingência, né? Por exemplo, se eu saio de carro e assumo o risco de não colocar o cinto de segurança, no caso de me machucar em um eventual acidente por esse motivo, eu não posso atribuir ao azar esse dano. Porém, se mesmo com cinto, cumprindo todas as regras de trânsito, estando com o carro em dias, eu me machuco por cair em um buraco aberto na estrada ou por um pneu estourado, isso foge do meu controle e contingências, então eu fui vitimado pelo azar. Essa é a minha visão. Da mesma maneira que se eu ganhar na loteria, veja só, existem possibilidades matemáticas que aumentariam significativamente as minhas chances de ganhar um prêmio desses. Fazendo muita conta, muito dinheiro para apostar, talvez seja possível ter êxito nesse processo, né? Mesmo que esse processo se torne financeiramente um processo inviável. Porém, se eu faço apenas um jogo na Mega Sena da Virada no final do ano e acerto 6 números com uma única cartela, isso sim é sorte. Então eu concluo que é o seguinte: êxito é todo desfecho positivo desejado em um planejamento e execução perfeitos de algo que eu pude executar, controlar, acompanhar e corrigir. Então êxito é o efeito bacana, é o efeito esperado, né? O efeito positivo de coisas que eu planejei, executei, acompanhei, corrigi e fui melhorando, né? Consequentemente até alcançar o propósito planejado. Isso é êxito, né? Sorte já é bem diferente. Sorte são consequências geradas por ocasiões imprevistas ou não controláveis, mas que me trazem bem. Isso é sorte, né? O contrário do azar, que traz consequências ruins, né? Então o azar são consequências geradas também por ocasiões imprevistas, porém que trazem consequências negativas, né? Bom, eu vou fechar com uma história que eu li num livro muito bacana e bem antigo, inclusive. É um livro do Dr. Laí Ribeiro. Eu adorei ler esse livro e é um best-seller. Em 2005, esse livro já tinha vendido mais de 1.700.000 cópias em 35 países do mundo. E ele se chama O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Recomendo bastante esse livro, é um ótimo livro. Esse texto, ele resume bem o que eu estou pondo em discussão, né? Essa distinção tão sutil, mas tão importante entre sorte e azar versus êxito e fracasso. Então vamos ouvir a história, né? Vou ler aqui. A história diz o seguinte: era uma vez um menino pobre que morava na China e estava sentado na calçada do lado de fora da sua casa. O que ele mais desejava era ter um cavalo, mas não tinha dinheiro. Justamente nesse dia, passou em sua rua uma cavalaria que levava um potrinho incapaz de acompanhar o grupo. O dono da cavalaria, então, sabendo do desejo do menino, perguntou se ele queria o cavalinho. Exultante, o menino aceitou. Um vizinho
tomando conhecimento desse fato, ele disse ao pai do garoto o seguinte: cara, seu filho tem muita sorte. E aí o pai perguntou: por quê? E aí o vizinho disse: olha, seu filho queria um cavalo, passou uma cavalaria e ele ganhou um potrinho. Não é muita sorte? E aí o pai respondeu o seguinte: pode ser sorte ou pode ser azar. O menino então cuidou do cavalo com todo zelo, mas um dia, já crescido, o animal fugiu. Dessa vez o vizinho disse: seu filho é azarento, hein? Ele ganhou um potrinho, cuidou dele até ficar adulto e o cavalo foge? E o pai respondeu: pode ser sorte ou pode ser azar. O tempo passou e um dia o cavalo voltou com uma manada selvagem. O menino, agora um rapaz, conseguiu cercá-los e ficou com todos eles. Aí o vizinho comentou: nossa, seu filho é de muita sorte. Ganhou um cavalinho, criou, ele fugiu e voltou com um bando de cavalos selvagens. E o pai respondeu novamente naquele dia: pode ser sorte ou pode ser azar. Mais tarde, o rapaz estava treinando um dos cavalos quando caiu e quebrou a perna. Veio o vizinho e disse: seu filho é de azar, hein? O cavalo fugiu, voltou com a manada selvagem, o garoto foi treinar um deles e quebrou a perna. E o pai insistiu: pode ser sorte ou azar. Dias depois, o reino onde o rapaz morava declarou guerra ao reino vizinho. Todos os jovens foram convocados para a guerra, menos ele, que estava com a perna quebrada. O vizinho então comentou com o pai: seu filho tem muita sorte. Assim é na vida, né? Tudo que acontece pode ser sorte ou azar. Depende do que vem depois. O que parece azar no momento pode ser sorte no futuro, ou vice-versa. E essa é a história do livro do Dr. Laí Ribeiro. E aí você vê, né? A própria história tem exemplos de sorte e êxito, de azar e de fracasso, né? Então vale a pena muito refletir sobre esse tema e também sobre essa história, né? E você, o que é que você pensa sobre esse assunto? Existe sorte ou azar na sua opinião? Deixe seu comentário aqui no canal ou nas minhas redes sociais. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso, tá bom? Também gostaria de ouvir sugestões de outros temas para a gente discutir em nossos próximos podcasts ou vídeos do meu canal. Escreve aí nos comentários, pessoal. Aproveita também para se inscrever em meu canal do YouTube, que é guilhermemainardi.com.br/YouTube. E me segue lá nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Vai ser legal ter você por aqui. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo áudio ou vídeo.